Olha que maravilha! Hoje nós vamos pintar as folhas da viúva regateira ou da zinnia. Já passei aqui no fundo o verde kiwi para fazer uma base. Com o amarelo bebê, eu vou passar aqueles risquinhos que tem na folha. Geralmente ela é assim, ó, tem um risquinho no meio. Esse risquinho aqui, ele é provisório, porque depois nós vamos ter que retocar ele e tal. Mas já vamos demarcar aqui onde vai ser aquelas nervurinhas da folha. Eles geralmente são 3 aqui assim mais fortes e tem 2 menorzinhos na lateral. Então, 3 aqui, ó, que são os principais, e aqui vem um de lá e um de cá, um pouco menor. Com o pincel de cabo chato, ó, número 6, vou pegar o verde grama para fazer um pouco de profundidade aqui. Ela é um pouco mais escura aqui no pezinho e principalmente perto das nervurinhas aqui, ó. Sempre aqui mais embaixo, mais escuro, principalmente por conta que aqui, ó, tá por baixo dessa folha de cá. Então, tem sombra e aí, então, tem que ser um pouco mais escuro. Nessa lateral aqui em cima, eu vou passar um pouco do amarelo bebê, por conta que claridade tá por cima, então aqui vai clarear um pouco mais. Aqui embaixo já pode ser escuro por conta da sombra da flor. Tirar um pouco aqui desse excesso de marcação. Essa é um pouco diferente das outras, porque ela tá por trás, tá pegando só uma metade aqui, então não dá pra ver como que é o pezinho dela. Mas sempre elas... Ah, agora eu vou pegar aqui, sempre elas são mais escuras aqui embaixo, próximo do pé. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do verde pinheiro misturado com verde abacate, que ficou uma mistura um pouco mais escura do que o verde grama. Nós vamos passar aqui nesse meio e vamos clareando ali pra lateral. Aqui fica mais escuro, aqui médio e lá em cima clarinho. Aqui mesma coisa, bem escuro aqui. Médio aqui e clarinho, mais claro aqui. Aqui tem uma voltinha, ó, nós vamos passar um pouquinho do escuro aqui para dar uma profundidade aqui. Jogar um pouco mais aqui do amarelo, bebê, na parte superior. Para dar uma levantada aqui, ó. Vem esfumando aqui. Posso jogar um pouco mais aqui, ó. Só mais aqui nessa volta. Aqui eu posso jogar um pouco e aqui, ó. Agora eu espalho essa tinta. Essa daqui já preenchi também.
Então, vamos passar aqui o risquinho. Eu vou até passar com esse pincel mesmo. Acho que vai dar certo. E ele sai, ó, aqui do meio. Todos os risquinhos saem do centro aqui, ó. Do mesmo ponto. Porque tem folha que vai saindo daqui, ó, né? Um risquinho sai do outro risquinho. Não, esse sai aqui, ó. Todos do mesmo pezinho, ó. Com o verde grama, vou escurecer aqui, ó, os meios. Depois eu vou esperar secar ali um pouquinho, vou fazer uns detalhes ali. E depois nessa aqui também. Ver se eu consigo fazer. Aqui nesse pezinho até ele é um pouco mais escuro. Nós vamos jogar um pouquinho do sépia aí. É só mais aqui no fundo, ele chega a ser um pouco sépia mesmo, aqui é um pouco mais escuro. Só mais aqui no miolinho. Aí, vou pegar aquela mistura do verde pinheiro com o verde abacate. Vou escurecer um pouco mais aqui ainda, ó. Esse lado aqui, ó, vou jogar um pouco mais escuro. E na parte de cima, vou com o amarelo bebê, clareando um pouco aqui, ó. Nós vamos dar uma retocada aqui esse risquinho, ele tem que ser mais fininho. Deixa eu escurecer um pouco mais aqui, ó. Aqui tem que ficar só uma marca bem fina de marfim, não, de amarelo bebê. Que depois eu vou passar com o pincel filete. Com o pincel filete, eu venho aqui. Acho que ainda tá um pouco grosso, eu vou pegar aquele... Deixa eu achar ele aqui. O 000 da série 422. Ele é bem fininho. Eu vou pegar o amarelo bebê com ele. E venho aqui, ó. Porque aí vai ficar bem fininho. Com o amarelo bebê, eu vou passar aqui assim, eu vou nesse aqui que já tá mais seco. Aqui eu vou clarear um pouquinho mais. Aqui, ó. E venho fazendo umas manchinhas claras aqui, ó. Porque ela vai fazendo umas... Vamos ver se vai dar o efeito. Não muito, mas... Porque ela não chega a ter risquinho, mas ela tem umas partes mais claras aqui, ó. Nesses meios.
clarear um pouco mais aqui essa ponta. E aí, eu venho dando uma clareadinha aqui, meio que em formato de mancha, que é para poder... Não é que é uma mancha, mas para não aparecer os risquinhos, ele tem essas voltinhas, essas partes mais claras, aliás, que dá uma impressão que tem uma voltinha aqui, ó. Vou preencher essa folha de baixo aqui e essa daqui e volto para dar continuidade. Tem várias formas de fazer a folha, tem várias formas de fazer a flor. Cada artista também, cada professor ensina de uma forma diferente, normal, porque cada um tem um estilo, né, para fazer. Até vou te mostrar um outro jeito para fazer essa folha aqui, para você ver que dá certo também. Tô pegando aqui agora o verde grama. Nós vamos passar escuro aqui no meio. E vem puxando essa tinta aqui pra frente. Só pra você ver que dá certo também. Vem puxando aqui meio do lado, ó. Pra cá também tem que fazer a volta de acordo com o formato aqui da folha. Não posso sair puxando aqui do meio igual as outras, não, porque o risquinho sai lá do fundo, ó, e vem. Então, eu tenho que acompanhar o jeito aqui da folha. Tem que prestar atenção na natureza para poder fazer de acordo com o modelinho da folha de cada flor ou de cada fruta, né? Com o verde mais escuro ainda, que é a mistura do verde pinheiro com o verde abacate. Não é tão mais escuro, mas é um pouco mais escuro. Já dá uma diferença aqui. Eu venho aqui, ó, fazendo ainda mais profundidade aqui, ó. Aqui, que tem essa baixadinha, eu posso escurecer aqui. Aqui eu vou colocar um pouco mais escuro e vem com esse escuro aqui pra dentro, ó. Aqui também, ó, é mais fundinho, mais baixinho. Então, vem, ó, tem... Aqui levantou, eu vou jogar claro. Baixou, eu jogo escuro. Aqui baixou, eu jogo um pouco escuro. A mesma coisa eu venho aqui do outro lado. Aqui tá um pouco fundinho, ó. Tem uma baixada aqui. Então, vamos escurecer aqui nessa parte baixa, ó. Agora, com o amarelo bebê, eu vou clarear aqui. E aqui, ó. Porque essa parte, ela tá por cima daquela lá, ó. Então, ela é mais clara. Aqui também, ó, ela tá por cima da outra. Às vezes tem gente que me pergunta, Sônia, mas eu não teria que fazer de baixo primeiro para depois fazer de cima? Não necessariamente. Pode fazer depois, não tem problema não. Nós vamos dar uma clareadinha aqui, ó. Aqui nós temos que dar uma respeitada aqui nessa parte escura. Por conta desse fundo aqui, ela vem um pouco pra cá. E aqui é claro. Agora, vamos fazer o risco. Deixa eu ver se vai dar com esse pincel. Aquele mais fininho ali.
Aí tem um aqui no meio, vamos fazer ele já de uma vez. Aqui tem outro. Sempre acompanhando o formato da folha, ó. Esses risquinhos aqui, ele sai lá do meinho. Porque não é igual às outras folhas, né? De rosa, por exemplo. Com o marfim não, com o amarelo bebê. Vamos dar aquelas clareadinhas em alguns lugares. Que eu falo que parece mancha, mas não é. É porque ela dá uma levantadinha na folha. Aí, para dar aquela impressão de levantada, nós vamos dar uma passada no claro, porque o claro dá volume. Então, sobe, né? Ah, tem que passar um pouquinho do sépia no final ali. Tô dando uma retocada aqui nos riscos da folha. Aqui, depois de seco, eu vou jogar mais ainda, porque aqui não ele some por conta que o tecido tá ainda sugando a tinta, ó. Mas depois que secar, é só dar mais uma retocada que dá certo. Gostei mais dessa folha do que daquelas ali, ó. Acho que é melhor deixar o risquinho por último mesmo. Vou dar uma retocada aqui também. Provável que depois vai ter que retocar um pouquinho esse marfim não, esse amarelo bebê, mas tudo bem. Depois é só dar mais uma retocada para dar mais vista. Então, aqui agora, vem com o escuro aqui nesse pezinho. Ah, tem que passar o sépia ali. Depois eu vou passar. Aí, aqui eu venho escuro no meio, igual eu vim aqui, e dois de lado, do mesmo jeito. Vamos lá. Vou esfumando para cima e para baixo. Aqui a mesma coisa. Venho aqui um pouco mais escuro, ó. Então, tem várias formas de fazer. Aí depende do jeito que você acha mais fácil. Se prefere fazer naquele estilo dessas duas primeiras, ou se do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Aí vem com aquela mistura mais escura. Dando mais profundidade aqui. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, apesar que lá na beirada eu não vou poder passar muito escuro, por conta que a parte de cima e a claridade tá lá, então vai bater o clarinho lá. Vou escurecer um pouquinho aqui nessas curvas, ó. Com o marfim, vou dar uma clareada aqui em cima.
E agora nesses lugares aqui, ó, que ficou um pouco mais claro. Vai esfumando aqui. Aqui não muito, porque tem sombra dessa folha, daquela flor. Então tem que deixar ele mais escurinho mesmo. Já vou pegar um pouco do sépia enquanto eu tô lembrando. E vou fazer um pouco mais escuro que tem sujeirinha aqui do amarelo bebê. É bem pouco, só mais ali próximo. Aqui tá, não tá tão no pezinho, eu não vou colocar. Aqui eu vou dar uma retocada. Aqui tem uma folha que ela tá dobradinha pra cá. Então, vou passar escuro aqui nessa volta, ó. Ela vem, ó, e faz isso. Aqui a mesma coisa e aqui assim, ó, a mesma coisa. Vamos esfumando essa tinta pra lá e pra cá. Vou pegar a misturinha do verde pinheiro com o verde abacate. Aqui nessas entradinhas aqui, ó, precisa ser um pouco mais escuro. Porque como tá entre uma pétala e outra aqui da rosa, da flor, então fica mais escuro. Vou jogar um pouco do sépia, bem pouco, mas vem um pouco aqui. Agora que já deu uma secadinha aqui, vamos fazer os risquinhos, ó. Menorzinho dos lados. E aqueles outros 3 mais compridinho. Aqui eu vou passar um pouquinho do amarelo bebê aqui. Nessa curva aqui eu vou escurecer um pouco. Posso escurecer até aqui um pouco mais. Vou clarear essa volta aqui, ó, para dar volume nessa folha. Que é o que vai fazer ficar parecendo que tá dando aquela voltinha mesmo, né? Meio que dobrando. Aqui eu vou clarear um pouco nessa ponta. Só mais na ponta. Já vou puxar os 3 risquinhos aqui. Os 5, na verdade, né?
um primeiro aqui bem no meio. Aí o outro aqui. Saindo todos eles lá do pezinho, ó, do mesmo pezinho. Eita, veio tinta demais aqui. Ó, vamos imaginar que passou aqui, saiu aqui. O cabinho aqui é uma mistura de verde pinheiro com sépia. Já vou até passar um aqui. Tô aqui misturando o verde pinheiro com sépia e vem aqui. Tem uns que parece até meio vinho, de tão escurinho que tá ali na plantação de viúva regateira que eu tô olhando. Com o amarelo bebê, vou passar um pouco daqui, porque a claridade tá desse lado aqui. Então, passo um pouco dele aqui para dar uma clareada. Aqui nem vou passar muito por conta que tá com sombra, né? Tanto das folhas quanto da flor. Vou fazer esse cabo aqui também já de uma vez. Aqui eu vou passar um pouco do sépia, tô ali olhando e pensando. E vou escurecer um pouco mais aqui, ó. Aí, aqui eu tenho que fazer o mesmo processo, escurecer aqui por baixo e desse lado direito aqui, ó. Aí, eu vou deixar o clarinho só aqui e ali. Continuando aqui. Não aguento, quando eu vejo um negócio, eu já vou lá fazer, que senão depois passa às vezes. Aí, depois de pronto, que às vezes fala, nossa, ficou aqui pra trás sem fazer. Aqui. Vou jogar escuro aqui. E ele vem um pedacinho aqui, ó. Bem pequeno, mas tem um escurinho, ó, sujei aqui. De vez em quando eu faço isso. Vou jogar um pouco do sépia aqui já, para dar uma escurecida. Um pouco aqui também, que tá bem no meio aqui, ó. Tá escuro. E com o amarelo bebê, vou passar aqui, ó. Depois de seco, se vê que precisa clarear ou escurecer, passa mais um pouquinho que aí fica ótimo. Porque às vezes, enquanto tá molhado, não dá para perceber, mas depois que seca a gente vê que precisa, às vezes, dar alguns toquezinhos para ficar com um efeito mais bonito.
para aparecer mais. Porque aí dá tempo do tecido sugar bem a tinta, né? Aí é onde a gente vê o que precisa ser retocado. Vou pegar um pouco do mar... Não é marfim, gente, é amarelo bebê. Não sei por que o marfim tá na minha cabeça. Vou preencher essa folha aqui de verde kiwi e vem mostrar para você o acabamento. Já preenchi aqui o fundo e fiz o cabinho dessa aqui, ó. Eu coloquei um pouco mais claro aqui, ó, porque eu percebi que quando a flor é mais clara, aqui mais em cima é um pouco mais claro, aqui para baixo até é escuro. Mas só o da vermelha que vai bem escuro até lá em cima. Os outros são um pouco mais claros aqui. Continuando aqui, vou pegar o verde grama, ó, vou passar aqui, primeiro risquinho do meio, ó, eu venho com ele aqui, faço a curvinha aqui, e aqui eu vou por lá, aqui eu venho por cá. E agora vou espalhar essa tinta aqui. Tanto eu espalho ela pra lá, ó, mas eu vou passando pra cima e pra baixo, aqui, ó, pra lá e pra cá. E vem espalhando pra baixo também, mesma coisa aqui, ó. Espalho pra lá e pra cá. Com a misturinha escura, eu venho aqui, vou escurecer um pouco mais. Aqui eu vou passar um pouquinho mais escuro, ó, porque tá por baixo dessa dali. Aqui, como sai mais escuro, vamos jogar um pouquinho aqui do sépia. E aqui. Só mais aqui no pé. Isso já é o suficiente. Aqui também tem uma volta, vou dar uma passada aqui. E aqui, ó, tem também, ó, um fundinho aqui, ó. Então, eu escureço aqui. Aqui também eu posso passar um pouco mais escuro. Com o amarelo bebê. Vou dar uma... Eu passei aqui tinta e esqueci de passar no fundo daquela ali, mas depois eu passo. Vou clarear aqui um pouquinho. Ó, aqui, como tá aqui por cima do galho, ó, nós vamos dar uma clareada a mais. Essa pontinha aqui também pode dar uma clareada. E agora tem aquelas manchinhas que eu não fiz aqui, ó. Pode fazer ainda tá em tempo. Deixa eu aproveitar antes que seca muito. É como se fosse umas manchinhas discretas, que vai dar aquela impressão de levantada na folha.
Não precisa ser muito também, não. Aqui, ó, vai ter que retocar, ó. Tem que dar uma passada um pouco mais de escuro. Mas é bom esperar dar assim, uma secadinha mais para fazer isso. Mas é só para você entender. Com o pincel chato mesmo, eu vou fazer aqui o risco. Vem acompanhando o formato da folha. Aqui sai um risco menorzinho. Daqui vem um que vem cá na ponta. O outro vem aqui. Quase não dá para sair um aqui, mas vamos sair com um menorzinho ali. Vai ter que escurecer aqui um pouco mais esse pé. Passar o sépia também. E vamos fazer umas manchinhas aqui. Com o amarelo bebê. Que é para dar as levantadinhas que tem nessa folha. Se você observar, tem umas levantadinhas aqui, ó. Tem umas voltinhas. Nos lugares ela é um pouco mais levantada. Já vou passar um pouco do sépia aqui. É bem pouco mesmo. Só mais aqui no pé. Tá bom. Vou fazer aqui o fundo dessa outra pequena. Essas pequenas, elas são bem fáceis assim de fazer, bem simples. Aqui por trás já vai o escuro, ó, porque ela tá por trás aqui, ó. Vou passar um escuro no meio e um pouco mais escuro aqui na parte de baixo. Já não dá para fazer tanto detalhe como as maiores. Aqui, ó, vou fazer um risquinho escuro no meio e vou puxar escuro aqui de baixo para cima. Mesma coisa aqui, ó, bem escuro aqui no pezinho. Um pouco mais escuro do lado de baixo e um pouco mais claro aqui de cima, mas aqui embaixo é escuro também. Com o verde, com o amarelo bebê, eu vou passar um pouco claro aqui, ó. Um pouco aqui. Aqui vem o claro também. E aqui. Essa a gente não entra muito em detalhe. Ela é mais simples. Um pouco aqui. Com o pincel
fininho, eu vou com o filete. Tem hora que eu gosto mais do filete, outra hora eu prefiro o chatinho mesmo. Mas aqui tem que ser o filete porque a folha é muito pequenininha. Às vezes aparece assim meio muito, parece que tá muito claro, mas aí o tecido vai sugando, não vai ficar muito forte esse risco aqui não, vai ficar legal. Aqui se esse pincel tomba, ele enlarguece, igual enlargueceu ali, ó. Eu já aproveitei e fiz os dois cabinhos aqui e esse pequeno. Esse aqui também, e agora já preenchi essas duas folhas, porque não tem segredo, o jeito é o mesmo, inclusive os de fazer a folha. Mas, como essa folha aqui tem uma dobra, eu resolvi mostrar também como que faz essa. Essa não, essas, né? Aí já termina de fazer essas folhas. Aqui vem o escuro no meio. Aqui do meio vem os dois do lado. Aí vai esfumando aqui. Se por um acaso você achou mais fácil fazer desse jeito aqui, fazendo os risquinhos primeiro, pode fazer também, não tem problema. Aí vai do que você achar mais fácil. Eu gostei até mais desse aqui do que do outro. Ó, vai fazendo o formato aqui da folha, seguindo, né? Ó, esse aqui vai mais baixo aqui um pouco. Não precisa ir até tão lá na pontinha. Vamos escurecer aqui. Apesar que depois tem que jogar um clarinho aqui por conta do que tá por cima desse, ó. Aqui vamos esfumar, ó. Vamos espalhando essa tinta. Vou pegar aquela mistura mais escura para realçar mais aqui, ó. Vou escurecer também aqui por baixo da dobrinha, ó, que aí realça mais. E aqui também. Vamos escurecer um pouco mais. Espalhar essa tinta. Aqui eu vou dar um toquezinho aqui, porque tá um pouquinho irregular aqui, ó. Melhorou. Com o amarelo bebê, eu venho aqui jogando aqui nessa parte mais clara um pouco. Aqui também vem clarinho aqui.
porque é aí que destaca a dobra. Vem aqui também. Vou passar um pouco mais escuro aqui na beiradinha para dar uma contornadinha. Para dar um acabamento melhor. Enquanto seca um pouco, aí eu vou jogar um pouco claro aqui. Nessa volta, aqui tem um pouco mais baixo, aqui uma voltinha. Joga um pouquinho escuro. Com a tinta amarelo bebê, vou fazer aqueles lugares mais clarinhos, que é para fazer aquela levantadinha. Aqui eu vou jogar o claro, que é para sobrepor essa folha aqui. Dar aquela clareadinha. Que nessa volta, é bom eu jogar um pouco mais claro também. Vou diluir um pouco o amarelo bebê para fazer os risquinhos. Ah, antes dos risquinhos, vou fazer as manchinhas daqui também. Aí eu venho um risquinho do lado, um risco maior aqui, pode ser bem no meio dessa parte escura. Aqui. Tá ficando um pouquinho grosso. Queria que tivesse ficado mais fininho. Mas aí, a hora que secar, eu passo com o filete aqui. Porque o tecido vai sugar, igual já sugou por aqui, ó. Apesar que também não precisa ficar tão evidente. Pode deixar esse risquinho mais discreto. Porque também não é assim também tão gritante, não. Fazer com o pincel filete fica mais artificial. Esse aqui fica mais natural, só que fica mais grosso um pouco. Pronto. Vou fazer agora preencher aqui o fundo aqui do botão. Aqui já vou direto com o escuro aqui, ó. E aqui. Vou passar um pouquinho desse escuro aqui.
para dar continuidade aqui. Aqui eu vou jogar um pouco mais claro, ó. Próximo passo é preencher aqui de verde kiwi. Com verde grama. Aqui, ó, vou fazer a parte de trás. Aqui também é parte de trás, ó. Deu uma apagadinha aqui, como diz, não tá dando pra ver direito. Mas é aqui, ó. Essa folha, ela vem e passa por baixo, vem aqui, ó, do outro lado. E aqui, ela é a mesma folha que vai até ali, ó. Aqui tem ó, o risquinho do meio. Essa folha aqui, ela tem uma voltinha aqui e vem pra cá, ó. Essa aqui, o escuro dela vem aqui, ó. É um brotinho, né? Vai nascer uma folha aí, um botãozinho, depois uma flor, aliás, depois, né? Aqui ela já é um pouco maior, dá pra fazer 3 partes mais escuras. Aqui tem por trás, o meinho. E aqui tem uma folha que tá dobrada. Então, eu vou jogar um pouco escuro aqui, ó, porque ela fez assim e voltou. Ou ela veio de lá e virou pra cá, ó. Vamos fazer que ela virou pra cá. Aí eu vou pegar, ó, e fazer o risquinho aqui, ó. Aí ela foi lá pra trás, dobrou. Agora eu vou passar mais escuro aqui, pra realçar. Nessas menores, nem precisa jogar muito escuro aqui, não. Porque já é muito miudinha. Vamos ver. Pouquinho aqui nessa ainda dá. E nas outras nem compensa. Vou dar uma espalhadinha aqui nessa tinta. E venho com o amarelo bebê. Aí eu vou dar uma clareada aqui. Não vou fazer muito detalhe, porque já é uma folha pequena. Então, vamos deixar sem muito. Sem muito remeleixo, como diz. Aqui ela tá por cima, então vamos clarear um pouco. Aqui também tá por cima. Vem um pouco mais clara. Ó, todas as partes que estão aqui por cima, vem um pouco mais clara. Aqui aquele clarinho do meio. Aqui tá por cima daquela lá, então vai mais claro. Aqui também posso jogar um pouco mais claro. Aqui. Aqui também tá por cima daquela parte de lá, ó, vai mais clarinho.
Aqui eu vou jogar um pouquinho mais escuro, bem pouco, é isso. Nem vou jogar, acho que o sépia aqui não, porque ela tá muito muito brotinho. Vou escurecer só um pouco essa parte aqui, porque tá por trás. Precisa ficar um pouquinho mais escuro. Agora fazer o botãozinho ali brotando, né? Vou colocar o amarelo cádmio e o laranja. Vou preencher todo de amarelo cádmio aqui por baixo. Com laranja eu vou passar próximo dessa parte verde. Aqui. Com o amarelo canário, eu vou fazer... Aqui é muito pequenininho, não precisa nem muita coisa não. É só pegar a tinta mesmo e dar uma puxadinha aqui, ó, que já faz, ó, é só colocar e puxar, já fez o botãozinho. Agora eu vou esperar secar as folhas para fazer uma sombra um pouco verde aqui embaixo, bem tomzinho clarinho, só para ficar mais harmonizante. Com a tinta verde abacate, eu diluí bastante aqui, ó, o cantinho, tirei o excesso num tecido, num paninho velho aqui de limpeza e vou dar uma passada aqui, ó, no fundo para fazer aqui pra dar uma harmonizada, dar uma impressão que tem mais folhas, mais flores aqui para trás. Vou ter que pegar um pouquinho do amarelo bebê. Isso, vou pegar um pouco. Acho que o marfim é melhor. Que não vai ficar muito amarelo. O marfim é para dar uma misturada aqui, não ficar muito escuro. Vou fazer movimentos circulares. Aqui embaixo, próximo aqui da fita, eu coloco mais forte. Aqui, ó, já é bem clarinho, vem sumindo aqui, ó, pra cima ali eu já nem jogo, só mais aqui pra baixo. Mesma coisa aqui, ó. Um pouquinho do marfim. Aqui do lado eu já vou diminuindo também. Como se tivesse menos flores pra cá. Aqui eu coloco bem escuro, porque tá bem no meio, né? Vai diluindo bastante essa tinta. Tiro o excesso. Eu tiro um pouco no pratinho e venho aqui. Se eu ver que precisa tirar no paninho, eu tiro. Ó, vou passar, agora que tem bastante tinta, vou passar aqui mais na parte inferior, que é mais escura. E agora tiro o excesso pra vir aqui mais pra cima, ó. Bem pouquinho, vai sumindo. Aqui eu acho que ainda vou passar um pouquinho, ó, bem pouquinho.
Mais que isso não pode subir, que fica estranho. Aqui só na entradinha, ó, vou pegar um pouquinho do marfim para dar uma misturada aqui. Depois, alguns lugares mais próximos das folhas ou da flor, se precisar algum retoque, é só pegar um pincel número 10 aí e fazer um retoque. E até o próximo vídeo.